Localizado junto à foz e ao estuário do rio Lima, Viana do Castelo, sintomaticamente designado na Idade Média como Viana da Foz do Lima, é um povoado com origens muito antigas. É, contudo, durante esses tempos medievais que se começa a alicerçar como uma das maiores povoações do norte de Portugal e muito fruto da sua atividade fluvial, marítima, muito especialmente em torno do comércio, da sua atividade portuária e mercantil. Aqui, a Viana, chegavam, por exemplo, os panos ingleses, o bacalhau seco. Por Viana saía o sal e já nessa altura o afamado vinho da região. Mas esta vocação portuária, esta atividade mercantil, vai se reforçar com a expansão dos portugueses, particularmente a partir do século XVI. E não faltam em Viana as marcas dessa época. É um bom exemplo aqui. Esta que é a praça, enfim, mais histórica e icónica de Viana do Castelo, dominada por este fontanário e pelo antigo edifício da Câmara Municipal, ambas construções desse século XVI. Mas é um desenvolvimento que se continuará a acentuar ao longo dos séculos. E no século XIX, com Dona Maria II, a povoação vai mesmo ser elevada à categoria de cidade. E é, nessa altura, que passa-se a designar como Viana do Castelo. E por isso, toda esta atividade e dinâmica portuária vai radicar na importância da barra do rio Lima. E por isso também, desde épocas muito antigas, a necessidade de a proteger, de a sinalizar. E sim, viemos a Viana do Castelo para vos falar também de faróis, nomeadamente do farolim do Forte de Santiago da Barra. Vamos até lá. O Farolim do Castelo de Santiago localiza-se no concelho de Viana do Castelo. Foi inaugurado em 1878. Tem 6 metros de altura e um alcance de 5 milhas náuticas, 9 quilómetros. É este o farolim de Santiago, por vezes pomposamente designado como o farol de Viana do Castelo. Ele localiza-se num ponto estratégico, debruçado sobre o mar, sobre a foz do rio Lima, na Barra, e daí farolim de Santiago da Barra. Está também na base do imponente Monte de Santa Luzia, com a não menos icónica Basílica bem lá no alto. Constitui por isso aqui um conjunto patrimonial, paisagístico de grande valor. Mas esta fixação neste espaço, na foz do rio, na Barra, não é por isso, por acaso. E também por isso, ao longo dos tempos, este local não passou despercebido aos nossos antepassados, que o entenderam como um sítio fundamental para a defesa da povoação que se desenvolvia no estuário do rio e para a defesa da sua atividade mercantil. E por isso, a necessidade de aqui fortificar este espaço. Ainda nos finais da Idade Média, aqui surge um castelo que depois se foi desenvolvendo, dando origem à atual fortaleza. E o farolim, nos finais do século XIX, vai ser implantado mesmo
no interior do forte. E por isso, para conhecermos melhor a história deste farolim, é também importante conhecermos a história deste monumento. Miguel Costa é arqueólogo da Câmara Municipal de Viana do Castelo e é ele que nos vai auxiliar a perceber, afinal, que castelo, que fortificação é esta de Santiago da Barra. Nós olhamos para ela, parece enfim, uma coisa já da restauração, mas depois há aqui uns elementos que nos fazem, enfim, lembrar épocas mais antigas, não é? Exatamente. Tradicionalmente é conhecido como castelo, mas castelo é o nome que vai adquirir muito mais tarde, quando Dona Maria II eleva Viana a cidade. É isto está na origem de Exatamente. Castelo, o Castelo de Viana. Precisamente, tem a ver com a Patuleia, com as guerras da Patuleia. Aqui a fortificação de Santiago da Barra foi cercada pelas tropas rebeldes e o governador da praça manteve-se fiel à rainha, conseguiu aguentar o cerco durante 45 dias e foi entregar a chave em mão a Lisboa e como título por ser uma cidade fiel, uma vila fiel, e leva a cidade Viana, e aí dá o nome Viana do Castelo. Tem a ver precisamente com isso. Mas a fundação aqui da fortificação é bastante mais antiga e tem de facto origens medievais. Tem origens na necessidade de proteger a Barra das atividades de corso, porque estamos num momento em que o comércio marítimo, o comércio é de facto aqui o polo, o motor da economia local. E havia muitos piratas. E havia de facto atividades de corso, são referidos corsários turcos, berberes, os holandeses, os ingleses, franceses, que andavam aqui pela costa e que, para completar as armadas que eram feitas anualmente por ordem do rei para defender toda a costa portuguesa, nomeadamente a costa aqui do norte do Atlântico, foi construída, foi planeado, pensado pelo monarca, há quem diga, por Dom Afonso III, ainda, uma fortificação aqui na Barra de Viana da Foz de Lima. Sim, então estamos mesmo perante uma fortificação bem medieval. Exatamente. Não temos nada, não temos nenhum vestígio da fortificação de Afonso III, que terá sido reformada por Dom Dinis, mas em sua substituição é construída, ou na sua substituição, ou de raiz, não se sabe muito bem porque não há vestígios arqueológicos, é só menções históricas. Foi construída a Torre da Roqueta, esta obra que está aqui atrás de nós, e que foi terminada no reinado de Dom Manuel, e que há quem diga que poderá ter sido aqui um monumento arquitetónico experimental que está na origem depois de mais tarde da Torre de Belém. É de facto, porque ela é construída pouco antes da Torre de Belém, não é? Exatamente, precisamente, e tem a configuração de facto aqui meio abaluartado, com torres, matacães, balcões de ângulo, muito semelhante ao perfil da Torre de Belém. Claro que aqui a pedra é outra, mas o desenho é parecido, de facto. Precisamente. Aliás, as armas estão na outra face da torre, é possível ver isso depois. Continuava a ser necessário proteger a Barra, é isso? Continuava a ser necessário proteger a Barra. Lembrar que agora estamos num período de expansão, em que o comércio de Viana vai ter um crescimento abismal. Aliás, a determinada altura, são mencionados que Viana tinha 80 navios no comércio das Índias, do Brasil. Portanto, é aqui um momento de grande evolução de Viana, que, em determinado momento, chegou a ser considerado um dos 3 principais portos do reino, que tinha, inclusive, uma das mais antigas alfândegas, a Alfândega Régia de Viana, que foi fundada em 1402. Portanto, temos aqui um elemento que nos vem, de facto, apoiar a defesa dessa enorme frota de embarcações que era ameaçada constantemente pela pirataria. Mas depois, mesmo assim, vamos ter, em séculos posteriores, toda esta ampliação, não é? Nomeadamente, por exemplo, no século XVI... Exatamente. No século XVI, nomeadamente, há 2 momentos que é necessário ressalvar. Há uma primeira fortificação que é concluída no tempo de Dom Sebastião, chamada do Forte de Santa Catarina, ou também conhecida como Fortaleza Sebástia, que era uma pequena fortificação que tinha mais ou menos 30 por 40 metros, era um perfil trapezoidal, retangular, e que foi possível, numas obras que houve da reformulação da Escola de Hotelaria e Turismo, chegar à planta dela e foi possível confirmar. Mais tarde, com a presença
da dinastia filipina, nomeadamente Dom Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, foi construída a fortificação que vemos, esta fortificação de Santiago da Barra, aí sim, com os baluartes e este formato meio pentagonal, com os baluartes. Mais tarde, já durante o século XVIII, foram feitos alguns acrescentos, nomeadamente os revelins, que estão voltados para a terra, para proteger melhor e permitir as sortidas do forte para a esplanada do campo do castelo. Pois que eu imagino que a questão das invasões francesas, depois a guerra, as guerras liberais, o forte deve ter tido algum papel importante. Exatamente. E foi aqui, bem no interior desta fortificação, bom, em rigor, num dos seus extremos, que no final do século XIX nos vai surgir o farolim de Santiago da Barra, enfim, herdando a própria designação da fortificação. Os projetos e o início da construção são de 1876. O farolim entrará em funcionamento 2 anos depois, em 1878, e torna-se de imediato num elemento bem identitário de Viana do Castelo. Até porque é algo dissonante, diferente daquilo que eram os faróis que então começavam a surgir na costa portuguesa, ou em relação aos que já vinham do século XVIII. Porque não é um farol construído em pedra, é um farol metálico, em ferro, uma peça única, de planta circular e também com este tão avermelhado. Enfim, algo que se empunha desta engenharia do ferro, com este saber, esta tecnologia francesa que aqui foi implementada. E depois tinha também alguns pormenores artísticos interessantes. Um farolim que veio para ficar, nesses primeiros anos, funcionando com candeeiros a petróleo. Mas, como também facilmente perceberemos, a construção deste farolim é apenas o corolário de uma longa história com a preocupação de sinalizar esta barra, de a tornar segura. Miguel, mas antes deste farol que aqui surge no final do século XIX, seguramente que esta barra sempre houve preocupação de a sinalizar, não é? Precisamente porque, de facto, a barra era uma barra relativamente difícil. Aliás, havia algumas marcas, mesmo no leito das marés, que eram utilizadas pelos navegadores para entrar, nomeadamente o bugio, que era um grande rochedo, que em determinado momento, devido a ter sido assoreado, foi necessário construir um monólito para o marcar, porque era ponto fundamental. Que ainda hoje podemos contemplar. Que ainda hoje se pode contemplar. Portanto, de facto, a primeira forma de sinalização de defesa da costa assentava numa série de faros, de fachos. E temos aqui o faro de Anha, Santa Luzia também tinha um facho, que é sinalizado em alguma cartografia, portanto, e permitia... Fachos eram, portanto, estruturas com fogo, não é? Exatamente, com uma pequena guarnição, 2 ou 3 homens, que caso, em momentos em que viam alguma ameaça, sinalizavam essa ameaça, era uma forma mais primitiva, mas extremamente eficaz de comunicação. Na entrada da barra havia um pormenor muito curioso, que havia umas grandes árvores junto, nos terrenos, numa quinta, no local onde mais tarde vai ser erguida a Igreja de Santa Cruz e o Convento de São Domingos, e que, por se terem cortado essas árvores, foi feito por ordem de Frei Bartolomeu dos Mártires, na estrutura da igreja, um primeiro farolim. Portanto, temos ali os primeiros faróis, os orais de São Domingos, que sinalizavam a entrada da barra e que são os primeiros faróis dignos desse nome, existentes aqui na costa. E eles vão estar em funcionamento até quando, esses na igreja? Esses faróis vão estar em funcionamento, juntamente com as marcas, com as bandeiras que eram erguidas, até o momento em que houve necessidade, de facto, de reformular toda a estrutura de sinalização da costa
e que se criaram os primeiros faróis. Portanto, nomeadamente com o aparecimento aqui deste farolim. Nomeadamente com o aparecimento deste farolim ali da Senhora da Agonia. Laranjeira Amorim é o chefe do farol de Montedor, mas tem também responsabilidades aqui neste farolim de Santiago da Barra. E não só, não é? Sim, nós temos 19 assinalamentos a nosso encargo. Começa na Ínsua, em Caminha, e termina na Apúlia. Ou seja, aí muitos equipamentos para fazer a manutenção. Sim, temos muitos equipamentos. Mas, chefe, explique-me uma coisa. Este farolim aqui do Forte, sabemos que durante muito tempo tinha faroleiros residentes. Aqui dentro do Forte havia a casa para os faroleiros. Mas hoje não tem. Não. Este farolim já foi automatizado em 1986. Desde aí, a manutenção dele requer menos atenção, digamos. E pronto, né, desde essa altura que começou então a reduzir as lotações, quer em farolins, quer em balizagens, e acabou mesmo por acabarem por retirar daqui o homem. E por isso é que hoje é a partir de Montedor que vocês... Sim, sim. Mais ou menos com que periodicidade é que vêm aqui? Nós fazemos rotinas semanais. Eventualmente poderá existir alguma avaria e nós temos que vir no próprio dia, deslocar-nos cá e arranjar. Qual é a característica deste farol? Isto é, para quem está no mar, como é que sabe que é o farolim aqui de Santiago? Neste caso, temos uma característica ISO, ou seja, ela é isofásica, tem 4 segundos de ocultação e 4 segundos de luz, sempre. Mas não estamos propriamente a falar de um farolim, uma coisa pequenina, sim, não é? Sim. Imagino que não tenha um grande alcance no mar. Este farol é para marcar a costa de quem está ao largo? Ou... A função deste farolim, digamos que é para delinear a entrada da barra. Ou seja, ele não funciona sozinho, ele está a funcionar em conjunto com a Nossa Senhora da Agonia. Eles fazem um enfiamento da entrada da Barra de Viana do Castelo. Peça fundamental para a segurança na navegabilidade aqui. Exatamente. do Rio Lima. Bem, e falou-me que havia aqui um outro farolim já aqui próximo, é? Sim, é a Nossa Senhora da Agonia. Vamos lá ir? Sim. Chefe, andamos umas centenas de metros, cerca de 500, e cá estamos então, junto do farolim da Senhora da Agonia. É muito parecido com o... Sim, eles nasceram no mesmo ano, foram construídos no mesmo ano e começaram o funcionamento exatamente no mesmo dia. 1878. Mas este é mais alto, não é? Sim, este é mais alto, tem cerca de 9 metros, o outro só tinha 6 metros de altura. Uma altitude de 15 metros e este de 33 metros. E tem também características, obviamente. Exatamente. Este aqui tem a característica que é de ocultações, fica 4 segundos aceso e 2 apagado, ou seja, num total de 6 segundos. Isto porquê? Porque na altura não se conseguia fazer com que os dois acendessem e apagassem em simultâneo, no mesmo timing, não é? Uhum. E então um ficou como ocultações e outro ficou isofásico. Isto para depois haver em determinadas alturas em que eles acendem em simultâneo, para se ver o alinhamento então na entrada da barra. E este aqui, da Senhora da Agonia, percebe-se mesmo que é para a questão do alinhamento, porque ele só tem mesmo uma aberturazinha lá em cima. Sim, só tem aquela aberturazinha que é onde é mesmo necessário passar a luz. Exatamente, é mesmo para não divergir. Agora diga uma coisa,
O faroleiro que acendia, que tratava da manutenção de Santiago, era obviamente o mesmo que fazia Sim, isto. era o mesmo. Não era só destes dois. Tinha a seu encargo toda a balizagem e mais os restantes assinalamentos, que eram os farolins dos molhos e da entrada também do portinho de pesca e do porto comercial e depois, aderente a isso, a toda a balizagem do Rio Lima. Do Rio Lima. Sim, tinha muito trabalhinho também. Muito trabalho. Que vocês têm agora Que que, nós agora, têm que o sim, assegurar. ficámos nós a assegurar. Aliás, presumo que quando o de Santiago foi automatizado, este também aconteceu a mesma coisa. Sim, no mesmo ano, 1986, foram ambos automatizados. Mas porquê farolim de Nossa Senhora da Agonia? Porquê esta designação? Ora, como facilmente se perceberá, tem tudo a ver com a circunstância desta estrutura se localizar a poucas dezenas, não, mesmo menos do que isso, metros de distância deste importante santuário. Estamos a falar do santuário dedicado a Nossa Senhora da Agonia, na base daquela que é uma das mais populares e concorridas romarias que se realizam no nosso país. A capela é, de resto, o corolário, a conclusão aqui de um conjunto interessantíssimo, que inclui outras capelas, mas que no passado era um calvário, assim, com as várias estações, marcando a paixão de Cristo. E, por isso, esta capela era o remate, o final de todas essas cenas da paixão. Um espaço onde se evoca Maria, a mãe de Cristo, dolorosa, em sofrimento, em agonia, contemplando a crucificação de Jesus. Esta devoção a Nossa Senhora da Agonia vai se desenvolver muito a partir do século XVII, muito ligada aos homens do mar, particularmente aos pescadores, não só aqui da nossa costa, mas também da Galiza. Muitos pescadores galegos vinham aqui até Viana do Castelo pedir a proteção de Nossa Senhora da Agonia para, enfim, as épocas em que andavam no mar tempestuoso. Entretanto, no século XVIII, muito dentro do espírito barroco, do aparecimento dos sacromontes, dos santuários com grande impacto paisagístico, cenográfico, como é aqui o caso, esta romaria vai se desenvolver e acentuar ainda mais. O desenvolvimento das romarias, de facto, também é notável nesse século XVIII. E é nessa época que este templo vai sofrer importantes transformações ao gosto da época, nomeadamente no seu interior, coberto por fabulosa talha dourada, concebida por muitos dos grandes mestres e artífices de Braga, incluindo o grande André Soares. Mas também aqui no exterior, esse barroco final é bem evidente, por exemplo, no pórtico, com aquele formato na chamada asas de morcego. Entretanto, mais de 100 anos depois, já em meados do século XIX, uma nova peça vai surgir aqui no santuário, a sua torre cineira, que nos apresenta um aspecto muito curioso. Ela encontra-se separada do resto do templo. Isto porque nessa época já eram habituais nas romarias os pagamentos de promessas, o andar à volta da igreja. E por isso a torre ficou uns metros afastada para permitir esse pagamento de promessas. A torre da igreja, aqui nascida em 1868. Apenas 20 anos depois, em 1888, uma outra importante torre ia surgir. A do farolim, aqui, da Nossa Senhora da Agonia.
Há já muitos anos que o Forte de Santiago da Barra tem uma forte ligação ao turismo, não só porque são muitos os turistas que por aqui passam diariamente, também porque aqui está instalada uma escola de hotelaria, mas também porque há já vários anos que vários organismos ligados ao turismo aqui se vêm instalando, sediando, caso da região do turismo do Alto Minho e, mais recentemente, o Forte passou a abrigar a sede da entidade do turismo do Porto e Norte de Portugal. E é exatamente com o presidente desse organismo, Luís Pedro Martins, que vimos agora à conversa. Diz-se muitas vezes, e com razão, que o turismo em Portugal não são só praias, mas também são. E o litoral, imagino, tem aqui alguma importância, nomeadamente aqui no Norte. Sim, no Norte também tem muita força, aliás, ajuda a enriquecer a oferta turística do Porto e Norte. Nós temos, de facto, grande diversidade e entre os vários produtos turísticos que temos também, muitos deles, assentes aqui na costa, a começar logo pelo turismo náutico. Junto a esta costa, o Caminho de Santiago, hoje um caminho de grande sucesso, felizmente já certificado, dos 2 que estão certificados aqui na região norte. Um caminho que está a crescer bastante, e os dados são do Jacobeu, é aliás dos caminhos que mais crescem neste pós-pandemia. E estamos no Forte de Santiago. E estamos no Forte aqui de Santiago, onde é a sede da entidade, como disse e muito bem. E o papel do património, para lá das marinas, para lá, enfim, da restauração e das praias, o património alavanca também o turismo no Norte, aqui no litoral? Alavanca no litoral, no interior, o turismo cultural vive muito à força do património que nós felizmente também temos e que no Norte somos também muito ricos. Há alguns produtos que estão a ser trabalhados a nível nacional, as fortalezas, neste caso fortalezas de fronteira, e agora estamos a virar também para estas da costa, onde estão também aqui os faróis. E eu ia fazer exatamente essa questão, e os faróis? Têm potencial turístico? Os faróis têm um grande potencial. Os faróis já estão no radar do turismo de Portugal, temos vindo a conversar entre o turismo de Portugal e as várias regiões, aliás todas as regiões têm faróis, desde aqui do Norte até ao Algarve. Estamos neste momento em fase de estruturação deste produto. Porquê? Porque percebemos que de facto que há uma grande procura por parte dos turistas. Sim, nomeadamente nós temos essa referência que às quartas-feiras, que é o dia único em que os faróis abrem, que são muito... Sim, eles hoje são procurados, mas para se constituir como uma oferta tem que ser para lá das quartas-feiras. Portanto, há procura. Nós vemos aqui também pelo nosso farol, de facto, há procura. Agora temos que construir todo este produto e depois também contribuir para a sua promoção, e aí está o papel das entidades regionais, promovê-los não só no país, mas também promover no estrangeiro. Este aqui nosso tem a vantagem de já cá estava há muitos anos antes de nós chegarmos. Aliás, julgo saber que desde 1876 só esteve fechado, e não sei as razões, mas sei que esteve fechado só durante a Primeira Guerra Mundial, de resto esteve sempre em funcionamento. E é um farol que permite a quem vier visitar fazer parte de todo um circuito de visitação, onde temos aqui a Fortaleza, temos a Capela de Santiago da Barra, temos o Paiol, que servia de apoio ao Forte, e temos também aqui o nosso farol. Muito bem. Por isso podemos estar com esta esperança de que também através do turismo os faróis vão continuar a lançar aqui luz no território. Sim, é exemplo do que acontece em muitos países, e aqui tenho que destacar de facto os países nórdicos trabalham muito bem este produto dos faróis, nomeadamente os noruegueses. Eu acho que também temos que olhar para este produto como um ativo turístico e dar-lhe a importância que ele merece. Já no interior do farolinho, vamos nos aproximando, enfim, do seu espaço fulcral, da lanterna. Quando o farolinho entrou em funcionamento, em 1878, como já referimos há pouco, o sinal era uma luz vermelha, permanente, uma luz que era alimentada por um sistema de candeeiros a petróleo. Mas, 10 anos depois, em 1888, este farolinho vai sofrer uma intervenção muito significativa na sua estrutura e muito especialmente no aparelho óptico
continua a ser de forma permanente, mas agora apresenta uma luz branca, que a partir daí, permanentemente, passará a assegurar as boas condições de entrada na Barra do Lima. Permanentemente? Não. Entre 1916 e 1918, este farolim não funcionou por causa do conflito mundial, a Grande Guerra em que Portugal estava envolvido. Mas já depois da Primeira Guerra Mundial, em 1925, o farolim aqui de Santiago vai registrar de novo importantes alterações ao nível óptico e passa então a emanar um sinal que inclui já ocultação, ou seja, uma característica entre luz e ocultação. Um outro momento marcante será 1956, quando se dá a sua eletrificação. Mesmo assim, mantendo um sistema alternativo, caso a eletricidade faltasse, alimentado a gás. Um marco igualmente fundamental é 1986, quando o farolim passa a ser automatizado, o que levará, a curto prazo, como também já referimos, ao fim da necessidade de haver faroleiros em permanência aqui no Forte de Santiago. Uma automatização que, ao longo destes anos, se tem vindo a desenvolver e, por exemplo, o atual sistema de iluminação, a atual lâmpada, data já do século XXI. Uma bela e interessante balaustrada esta que, nos seus pormenores artísticos, enfim, refletem muito dessas preocupações e das características da engenharia e da arquitetura do ferro de finais do século XIX. Afinal, o período em que foi erguido este farolim. Um farolim que, apesar de por vezes ser pomposamente designado como o farol de Viana do Castelo, de facto é um farolim e que tem por nome o mesmo do forte onde ele se implantou. Santiago da Barra. Santiago, esse santo que fica tão ligado às devoções dos portugueses e aos caminhos rumo a Compostela, onde se encontra o túmulo desse santo, o apóstolo que, segundo a tradição, foi responsável pelo início da cristianização da península. E por isso, ao longo dos séculos, tanta gente rumou para este lugar, guiando-se, muitas vezes, através das estrelas. A Via Láctea chama-se também a Estrada de Santiago, porque era através dessas estrelas que os peregrinos, os viajantes, se apegavam para rumar em segurança e diretos ao seu objetivo. Ora, em Viana do Castelo, lugar passagem dos caminhos de Santiago, durante séculos um sítio onde muitos peregrinos e viajantes vindo dos outros lugares da Europa aqui aportavam para, a partir daqui e por terra, seguirem a sua viagem, a sua peregrinação para Compostela. Ora, dizia-vos, em Viana, há já quase 150 anos que existe uma outra estrela para garantir a segurança e a indicação precisa dos caminhos para aqui chegar. Essa estrela é o farolim de Santiago da Barra.
No próximo e último episódio do Conversas com História nos Faróis, viajaremos até a extremidade oriental do Algarve para conhecer um dos mais altos faróis da costa portuguesa, o de Vila Real de Santo António, localizado entre o mar, o Guadiana e a cidade fortemente marcada pela ação do Marquês do Pombal. Este farol, inaugurado em janeiro de 1923, está prestes a comemorar o centenário.